Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... No tutorial passado eu mostrei a teoria por trás desse fantástico método de análise de circuitos, o método de análise de circuitos do professor Bairros, ou superposição do professor Bairros. Nesse tutorial eu vou mostrar alguns exemplos práticos. Vamos lá? Exemplo 1. Determina a corrente 1 no circuito 1 da figura. Esse é um exemplo simples. Você poderia analisar por qualquer um dos métodos já conhecidos, como a lei de Ohm, a superposição, a lei dos nós ou lei das malhas, e por aí vai. Mas eu vou analisar usando o método de análise do professor Bairros, um método bem diferente, inventado pelo professor Bairros. Eu mostrei toda a teoria em um tutorial passado que se encontra na descrição desse vídeo. Esse é um método pouco conhecido. Acho mesmo que hoje só os alunos do professor Bairros conhecem esse método. Um verdadeiro presente. Ele é muito prático para circuitos com muitas fontes de tensões. Me arrisco a dizer que é o melhor método para solucionar circuitos com mais de 3 fontes de tensões. Mas para começar, vou mostrar esse circuito com 2, só para mostrar o mecanismo. O método do professor Bairros é o método da superposição melhorado. Então, o método consiste em analisar o circuito olhando para uma fonte de tensão de cada vez e depois, no final, é só somar os resultados. Uma soma algébrica onde os sinais devem ser levados em conta, igualzinho ao método da superposição. O primeiro passo no método do professor Bairros é escolher uma das fontes para ser o circuito base. Nesse exemplo, eu vou escolher a fonte de tensão B1. Então, você deve desenhar o circuito com a fonte de tensão B1 e anular todas as outras. O ideal é redesenhar o circuito exatamente como se faz no método da superposição. Mas não precisa redesenhar o circuito. Você pode só imaginar o circuito com as outras fontes de tensões zeradas. Isso é, consideradas em curto-circuito, como mostra o desenho. As outras fontes foram curto-circuitadas com um tracinho vermelho. A corrente 1 nesse circuito, devido somente à fonte B1, eu vou chamar de IB1. Agora você deverá analisar o circuito para determinar todas as correntes do circuito, mas o importante são as correntes nos ramos onde estão as fontes em curto. Claro que durante a análise você também vai determinar algumas tensões, mas o importante são as correntes. Então, saliente bem as correntes no circuito. Para essa análise você pode usar qualquer um dos métodos conhecidos. O mais simples é a lei de Ohm. Então eu vou usar esse método. Nesse método a gente reduz o circuito a uma fonte de tensão e uma resistência equivalente. Então a gente calcula corrente que passa pela fonte e depois distribui essa corrente no circuito. Então, bora determinar a resistência equivalente olhando pela fonte de tensão B1. Para determinar a resistência equivalente, primeiro vou fazer o paralelo das resistências R3 e R2. É só multiplicar R3 por R2 e dividir pela soma, substituindo os valores e calculando dá 2 ohm. Agora é só somar a resistência equivalente anterior com a resistência R1 e temos a resistência equivalente final. Substituindo os valores e calculando dá 5 ohm. Pronto, essa é a resistência equivalente. Agora é só calcular a corrente na fonte, mas aqui é a corrente 1 devido à fonte B1. É exatamente a corrente IB1. A corrente IB1 é igual à tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Substituindo os valores e calculando dá 7,8 ampere. Nesse caso particular, a corrente da fonte B1 é exatamente a corrente IB1, mas muitas vezes a corrente desejada está em outro ramo. Aqui facilitou. Então o prático é escolher a fonte base, aquela do ramo da corrente que C está determinando. Vou separar esse valor para somar no final usando a superposição. Agora vou determinar as outras correntes. Nesse caso, só com 2 ramos, o melhor é usar o divisor de corrente. A corrente na resistência R3 é igual à corrente total, a corrente 1, vezes o valor da resistência onde não estamos calculando a corrente. Nesse caso é R2, tudo sobre a soma das resistências. Substituindo os valores e calculando dá 5,2 ampere. A corrente 2 é igual à corrente 1, que está entrando no nó, menos a corrente 3 calculada há pouco, que está saindo do nó. Substituindo os valores e calculando dá 2,6 ampere. Pronto, está analisado o circuito devido à fonte B1. Vamos ao passo 2. Agora que conhecemos todas as correntes no circuito e já sabemos a corrente devido à fonte B1, a corrente B1, vamos para o passo 2, que é determinar as correntes nas outras fontes. Aqui só tem uma fonte, a fonte B2, mas agora não vai precisar resolver todo o circuito, vamos precisar apenas de uma regrinha de 3. Agora entra em cena o método do professor Bairros.
Vou determinar a corrente IB2, a corrente 1 devido à fonte B2, mas agora não precisa redesenhar o circuito, fazer curto em nada, é só manter as correntes calculadas antes. A corrente devido à fonte IB2 é fruto da seguinte regrinha de 3. Se no lugar da fonte B2 estivesse a fonte B1 de 39 volts, então a corrente 1 seria de 5,2 ampere. A corrente que está circulando no ramo da fonte B2. Mas como a fonte B2 é igual a 9 volts, então a corrente B2 é igual a... É só calcular usando a regrinha de 3. A corrente B2 é igual a 1,2 ampere. Mas cuidado com o sinal, você deverá dar uma olhadinha no circuito. Veja que a fonte B2 está com positivo para o terra. Então, o sentido da corrente 1 é do terra para o restante do circuito. Isso é, o mesmo sentido da corrente 1 desenhada no diagrama. Se está no mesmo sentido, então a corrente IB2 é positiva. Se estivesse no sentido contrário, a corrente seria negativa. Colocar a polaridade correta é importante, pois a soma final será feita de forma algébrica, levando em conta os sinais. Para o terceiro passo, o passo final, é só somar as correntes IB1 mais IB2, uma soma algébrica. Então fica 9 ampere. Essa é a corrente 1 pedida no início do exercício. Se tivessem mais fontes, ficaria mais saliente o poder da análise do professor Bairros. Então vamos resolver esse circuito cheio de fontes e cheio de malhas e nós. Veja como vai ficar simples usando o método do professor Bairros. A missão aqui é determinar a corrente 1. Vamos lá então? O primeiro passo é resolver o circuito para a fonte B1, bem certinho. É a fonte colocada no ramo da corrente desejada. No primeiro passo, vou imaginar um curto nas outras fontes e vou determinar a corrente 1, que vai ser a própria corrente IB1. Vou resolver usando a lei de Ohm, a mais simples. Primeiro, vou determinar a resistência equivalente. O cálculo da resistência equivalente começa determinando a resistência do paralelo das resistências R4 e R5, substituindo os valores e calculando dá 2 ohm. Continuando, a resistência equivalente anterior mais a resistência R3, que está em série, resulta na resistência equivalente de 4 ohm. Agora vou fazer a resistência equivalente anterior em paralelo com R2. Como as duas resistências têm o mesmo valor de 4 ohm, então é só dividir por 2. A nova resistência equivalente é igual a 2 ohm. A resistência equivalente final é igual à resistência equivalente anterior, mais a resistência R1. Estão em série, então é só somar. A resistência equivalente final é igual a 3 ohm. Agora fica fácil calcular a corrente na fonte B1, que nesse caso é a própria corrente IB1. Essa corrente é igual à tensão da fonte B1 sobre a resistência equivalente. Substituindo os valores e calculando dá 30 ampere. Vou salientar essa corrente lá no diagrama para somar mais tarde na superposição. Agora vou distribuir essa corrente. Vou começar calculando a corrente 2, mas a gente tem que determinar a tensão na resistência R1 antes. É muito fácil, é só usar a lei de Ohm. A tensão na resistência R1 é igual à corrente I1 que multiplica R1. Substituindo os valores e calculando dá 30 volts. Agora fica fácil determinar a tensão na resistência R2. Lei das malhas. Tensão na fonte B1 menos a tensão na resistência R1. Substituindo os valores e calculando dá 60 volts. Tendo a tensão na resistência R2, fica fácil calcular a corrente 2. Essa corrente é igual à tensão na resistência R2 dividido pela resistência R2. Substituindo os valores e calculando dá 15 amperes. Agora vou calcular a corrente 4. Para isso, vou calcular a corrente na resistência R3, que é igual à corrente 1 menos a corrente 2. Substituindo os valores e calculando dá 15 amperes. A tensão na resistência R3 é igual à corrente 3 multiplicado pela resistência R3. Substituindo os valores e calculando dá 30 volts. A tensão na resistência R4 é igual à tensão na resistência R2 menos a tensão na resistência R3. Substituindo os valores e calculando dá 30 volts. Tendo a tensão na resistência R4, fica fácil calcular a corrente. A corrente na resistência R4 é igual à tensão na resistência R4 sobre a resistência R4. Substituindo os valores e calculando dá 5 amperes. Agora vamos calcular a última corrente. A corrente na resistência 5. Essa corrente é igual à corrente na resistência R3 menos a corrente na resistência R4. Substituindo os valores e calculando dá 10 amperes. Pronto, terminamos a análise do circuito básico devido à bateria B1. O importante é que temos as correntes nos ramos de cada uma das fontes. Agora vamos ao passo 2, determinar a corrente 1 devido a todas as outras fontes. Vou começar pela fonte B2, mas agora vou aplicar direto a regrinha de 3. Se a tensão da fonte B2 fosse 90 volts, a tensão da fonte B1, então a corrente B2, que é a corrente 1 devido à fonte B2, seria igual a 15 amperes.
a corrente que circula no ramo da fonte B2. Mas como a tensão da fonte B2 é 52 volts, então a corrente IB2 pode ser determinada pela regrinha de 3. Montando a regra de 3 e calculando dá menos 8,67 amperes. Note que é menos porque agora a fonte B2 empurra a corrente IB2 no sentido contrário da corrente 1. Tem que ter cuidado com o sinal. Vamos fazer o mesmo para a fonte B3. Se a tensão na fonte B3 fosse 90 volts, então a corrente IB3 seria de 5 amperes. Mas como a tensão da fonte B3 é 38 volts, a corrente B3 pode ser determinada pela regra de 3. Substituindo os valores e calculando dá menos 2,11 amperes. Cuidado com o sinal. E agora que pegamos o embalo, vamos fazer o mesmo para a fonte B4. Se a tensão da fonte B4 fosse 90 volts, então a corrente IB4 seria de 10 amperes. Mas como a tensão da fonte B4 é de 83 volts, então a corrente IB4 pode ser determinada pela regrinha de 3. Substituindo os valores e calculando dá menos 9,22 amperes. Pronto, temos todas as correntes. Vamos para o passo final. O passo final é a superposição. Vamos somar todas as correntes. Somando tudo dá 10 amperes. Depois que a gente pega o jeito, fica muito fácil, não é mesmo? Você viu nesse tutorial exemplos práticos da aplicação do método de análise de circuitos do professor Bairros, a superposição agilizada, a superposição bombada, a superposição do professor Bairros. Quanto mais fontes de tensões tiverem em um circuito, mais prático se torna o método do professor Bairros. Vamos praticar então? Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!